Muito se falou dessa disputa particular que havia entre MDB e PSD, no qual o partido de Gilberto Kassab se consagrou como com maior número de prefeituras, mas aí esse destaque de que o MDB é o segundo com maior número de prefeituras, mas com a mais populosa, a joia da coroa das eleições municipais, digamos assim, como você destacou, Ricardo Nunes, do MDB, eleito com o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Queria a sua análise, a sua avaliação de como saem os partidos nessas disputas pelas capitais, e sei que você olhou em especial para como foi o desempenho dos candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vinculados ao PL ou, às vezes, não vinculados ao PL. Olha, Yuri, Débora e também o nosso amigo Antônio Lavaredo e todo mundo que está acompanhando a gente aí na CNN Brasil. O MDB tem muita noção do seu tamanho, né? Pela capilaridade, apesar de não estar hoje encabeçando a presidência da República e em gestões anteriores sempre foi escada, né? Sempre fez ali uma dobradinha de vice com o candidato principal que viria a vencer as eleições, como o próprio presidente Lula e também a ex-presidente Dilma Rousseff. O MDB hoje, a palavra do presidente do MDB, Baleia Rossi, é de que é muito grato à participação de Tarcísio Freitas nas eleições à Prefeitura de São Paulo, mas que não é hora de avaliar o que vai fazer em 2026. Hoje é só alegria. Alegria pela forte presença nos municípios, ou seja, essa avaliação que a Débora fez de ser o partido com o maior número de pessoas, que governa o maior número de pessoas no país, também hoje está sendo levantada pelo presidente do MDB como um título a ser carregado pelo partido, né? Ele fala, em 60 anos, o MDB nunca governou São Paulo. Tem Ricardo Nunes como prefeito da cidade, mas porque ele substituiu Bruno Covas, que era tucano. Agora é o titular, é a cabeça da Prefeitura de São Paulo. O Baleia diz, em 60 anos, nunca governamos São Paulo e hoje estamos na Prefeitura de São Paulo, São Paulo, estou falando de cidade, que é a maior cidade da América Latina. E ele contabiliza, né, esses esforços, somando o número de prefeitos das capitais, de grandes cidades e também a quantidade expressiva, mais de 8 mil nomes, entre os vereadores. Então, eles se sentem com a faca e o queijo na mão, muito mais do que o PSD, apesar de empatados em número de capitais e também em presença, né, aqui na esplanada dos ministérios, já que são dois partidos que compõem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são partidos que têm um pé aqui em Brasília, lado a lado do Palácio do Planalto, e um pé em São Paulo, sendo aí força expressiva e que chega junto com o Nunes, com o Tarcísio, com o Kassab, todo mundo junto aí nessa cumbuca pela vitória da capital paulista. Então, tem essa visão do MDB. Hoje é dia de comemorar São Paulo e refletir sobre o que o eleitor paulistano quis mostrar nessas eleições, que estava muito preocupado com a imagem do bom gestor, das políticas que foram feitas por quem hoje é tido como a política tradicional, porque estava no comando da cidade, Ricardo Nunes. É essa visão do político moderado que o MDB, pelo menos, caminha para as eleições de 2026. E ele repetiu várias vezes nessa conversa que a gente teve rapidinho. Agora não é hora, somos muito gratos, vamos avaliar mais para frente a posição do partido nas próximas eleições. Sobre o PL e o PT, eu fiz aqui uma avaliação, a gente tem esses recortes no site da CNN Brasil também, mostrando que apesar dessa força do PL, e ele em quantidade de prefeituras é superlativo, mas não se saiu tão bem nesse segundo turno nas eleições, né? A gente tem aqui mais números de derrotas do PL frente às capitais do que de acertos, né? Das 9 prefeituras de capitais que estavam em disputa neste segundo turno pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, de Valdemar Costa Neto, ganhou apenas 2 prefeituras. E em alguns embates aí com o PT, exemplo maior, Fortaleza.